Bom dia a todas as pessoas. Estou aqui para iniciar, né, as mesas de hoje do Vozes Mulheres na Filosofia, o quarto Vozes Mulheres na Filosofia. Já falo para a nossa audiência que a nossa mesa vai ser composta por mulheres, né? 3 pesquisadoras que eu particularmente admiro bastante, que fazem um estudo bastante potente na Lélia Gonzalez. Em seguida, teremos outras mesas, portanto, para não atrasar a programação, eu vou garantir 20 minutos, né, mais ou menos a 30, de fala para cada uma das nossas pesquisadoras e, infelizmente, a gente não vai ter tempo de debate, portanto, a audiência não vai poder fazer questões. Mas a gente se compromete a poder debater sobre a Lélia Gonzalez em outro momento. Quem vai começar falando é a professora doutora Juliana de Moraes Monteiro, atualmente professora da Universidade Federal da Bahia. O texto que ela vai falar com a gente tem como título Notícias do Continente Negro, uma leitura filosófica e feminista da psicanálise freudiana. Ela está online com a gente, eu já vou passar a palavra para a professora Juliana, a quem eu agradeço muito por estar aqui com a gente, e em seguida a gente passa a fala para as demais pesquisadoras. Muito obrigada, professora, é um prazer te receber aqui e, enfim, poder debater com você sobre Lélia Gonzalez. Muito obrigada, a palavra é sua. Bom dia para todo mundo. Muito obrigada, Jéssica, pela apresentação. É um prazer participar desse evento pela primeira vez. E é um prazer estar numa mesa de mulheres. Isso é uma coisa muito rara na filosofia, mas ainda bem que está mudando nos últimos anos. Então, é um prazer estar aqui. E espero que da próxima vez eu consiga ir, de fato, presencialmente, né? Então, é o seguinte, a primeira observação sobre esse texto é que ele não está focado no pensamento da Lélia. Ele é uma crítica ao Freud, a partir dessa noção de continente negro, e ele eu vou apresentar um capítulo, digamos assim, ele é um capítulo que vai compor um livro sobre psicanálise, mas ele está picotado para caber no formato do tempo do evento. Tá? É claro que é curioso que esse evento inspirou o curso que eu estou dando na graduação da UFBA de Filosofia, onde eu estou trabalhando só mulheres, e a primeira delas é a Lélia Gonzalez. Né? Então, a gente vai falar bastante de psicanálise e Lélia Gonzalez nesse curso. Mas esse capítulo é mais uma crítica ao Freud, tá bem? Eu acho que tem alguma coisa que a gente pode apontar como diálogo com a Lélia, mas não é exatamente sobre isso. Então, eu vou ler, tá? É conhecida a Associação Freudiana da Mulher enquanto Continente Negro. O psicanalista a menciona no texto A Questão da Análise Leiga, Conversas com uma Pessoa Imparcial, de 1926, quando problematiza se o exercício da psicanálise caberia também aos não médicos, que, não podendo ser considerados profissionais especialistas, são descritos por Freud como leigos. Daí adviria seu título, A Questão da Análise Leiga. Desse modo, a imagem do continente negro aparece no momento que Freud diferencia a sexualidade infantil da menina e do menino, afirmando que, né, eu vou citar Freud, outra característica da sexualidade da primeira infância é que o órgão sexual feminino propriamente dito ainda não tem um papel importante. Para a criança, ele ainda não foi descoberto. Todo o interesse está voltado para o órgão masculino. Todo o interesse se concentra em detectar se ele está presente ou não. Sabemos menos sobre a vida sexual da menininha do que sobre a do menininho. Não precisamos ter vergonha dessa diferença, uma vez que também a vida sexual da mulher adulta é um dark continent, continente escuro para a psicologia. Mas reconhecemos que a menina sente como difícil a falta de um membro sexual masculino equivalente, sente inferior por isso, e que essa inveja do pênis é a origem de toda uma série de reações femininas características. Então, essa expressão, né, que vai ser uma expressão célebre e super criticada, né, por uma fortuna crítica feminista, a mulher como continente negro, continente escuro,
a gente pode marcar um eco de um racismo velado por parte do Freud, porque ele toma essa expressão de um livro chamado Through the Dark Continent, né? Através do continente escuro, através do continente negro, de um explorador europeu, o Henry Morton Stanley, em uma expedição na África. Né? Esse livro ele publica em 1878. Então, essa ideia, né, de um imaginário coletivo que contrasta uma Europa civilizada, branca, esclarecida, a uma fantasiosa ideia de uma África sombria, primitiva, inexplorável, né? Ela, de certa forma, aparece quando Freud associa a mulher a esse continente inexplorável, enfim. Tá? As criticáveis posições de Freud a respeito da sexualidade feminina encontram na cena intelectual feminista um campo extenso de leituras e comentários. Seus esforços para colar o feminino à mulher no lugar do enigma, do irrepresentável, da falta, são alvo de profundo e intenso debate. Como aparece na consideração acima, desde a infância, o desenvolvimento psicossexual das mulheres seria atravessado pela inexistência de papel de seu órgão sexual, que na literatura freudiana desembocaria na célebre teoria da inveja do pênis, causa do sentimento de inferioridade das mulheres perante aqueles que são os portadores do falo, os homens. Ainda de acordo com Freud, o fato de não possuir algo dotado de valor teria conferido à feminilidade um estatuto misterioso e impenetrável, e a imagem do Dark Continent viria a dar notícias desse aspecto. Em Deslocamentos do Feminino, a mulher freudiana na passagem para a modernidade, Maria Rita Kell argumenta que, mais do que algum mistério não revelado pelas mulheres, suas analisandas e as suas colegas psicanalistas, o caminho freudiano, cujo ponto de partida havia sido um suposto saber sobre a articulação entre o corpo e o desejo das histéricas, foi obliterado por uma confissão de ignorância, fruto de uma denegação por parte do próprio Freud. Né? Então, denegação é um conceito que vai ser muito importante para a Lélia Gonzalez. Né? Ela, na verdade, vai explicar o racismo brasileiro a partir desse conceito freudiano. De uma denegação por parte do próprio Freud e reconhecer na sintomatologia das mulheres não o efeito dos segredos e enigmas intrínsecos ao feminino, mas o aparecimento do mal-estar diante de sua própria condição histórica, né? Uma condição histórica de opressão. Segundo Kell, cito ela, minha intenção é apontar o que Freud, que soube ouvir e dar voz ao recalcado e aos discursos emergentes de sua época, não conseguiu escutar na queixa das mulheres a quem ele mesmo deu voz. Rapidinho, vocês estão ouvindo um retorno no que eu estou falando? Tem algum ruído? Não está dando eco não, Ju, tá ok. Para mim está dando um ruído aqui. Espera aí só um minuto que eu vou desligar o microfone. Talvez seja isso, então. Ah, tá, obrigada. Eu estava achando que era a minha voz retornando. Minha intenção é apontar o que Freud, que soube ouvir e dar voz ao recalcado e aos discursos emergentes de sua época, não conseguiu escutar na queixa das mulheres a quem ele mesmo deu voz. O que produziu um efeito de mistério e, ao mesmo tempo, de beco sem saída na relação das mulheres freudianas com a feminilidade e a sexualidade feminina. Sabemos, pelo próprio Freud, que o mistério que paira sobre o objeto do desejo não reside no objeto. Ele é feito da operação psíquica que produz o fetiche, a partir da denegação que se opera do lado do desejante. Assim, cada vez que um psicanalista, depois de Freud, sustentar que existe um ponto impossível de desvendar sobre o querer das mulheres, devemos lhes responder, como Sócrates, indaga-te a ti mesmo. Fim da citação. Então, aqui também eu acho que pode fazer uma associação do modo como o racismo pensa a figura do negro. Ou seja, o recalque está naquele que é o sujeito, não no objeto. Não é um objeto que é escuro, impenetrável, misterioso, enigmático. Ou seja, isso diz respeito mais ao sujeito do que aquilo que ele supõe colocar como objeto nas suas análises, nas suas interpretações. Ao comentar o livro Por que as Mulheres Amam os Homens, de Marie-Christine Amon,
A autora, né, a Maria Rita Kell, cita o momento em que Ammon indaga a respeito da cegueira de Freud, reconhecendo com isso que, se por um lado o psicanalista soube aguçar muito bem os ouvidos para escutar as neuroses das primeiras histéricas, por outro, ele teria perdido algo muito importante de vista. E a utilização da metáfora do continente negro poderia soar mais como um limite da ótica psicanalista do que uma adjetivação constitutiva do desejo feminino ou da vida sexual das mulheres, para utilizar a expressão correta. Nesse sentido, a representação da mulher como continente negro da psicanálise é, de acordo com ela, um recurso para Freud ocupar a posição sobre o que ele mesmo não queria saber, mantendo, assim, a assunção do feminino como um ponto enigmático. Podemos, por analogia do continente negro, insistir que aquilo que Freud não quis saber diz respeito, na verdade, ao campo da visão. Então, a Lélia também vai falar isso em Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Ela vai dizer que o negro é o significante primeiro da cultura brasileira e dele nada queremos saber. Por isso que ele permanece recalcado no inconsciente na formação histórica brasileira. Então, insistir que aquilo que Freud não quis saber diz respeito, na verdade, ao campo da visão. Ao lançar a sexualidade das mulheres no domínio da escuridão, Freud, mais do que não querer saber, se recusava a ver algo. Justamente porque a mulher é destituída do falo, elemento representável e dotado de alto valor cultural, ela não experienciaria a angústia da castração. E a categoria obscura que foi alçada, mais do que impedir ou dificultar uma total decifração, confirma, ao contrário, a recusa narcísica masculina em lidar com os estilhaços em sua própria imagem, refletida no espelho. Assim, né, eu cito ela, o mistério da sexualidade feminina só se mantém em decorrência da operação de denegação efetuada pelos homens que sabem, mas não querem saber, quão próximos estão subjetivamente dessa suposta dessemelhante. Fim da citação da Maria Rita Kell. Em sua vasta produção textual, Freud dedica ao menos um texto ao tema da visão. Trata-se de seu célebre ensaio unifamiliar, desenvolvido no contexto do fim da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola, que assolou a Europa na segunda década do século XIX. Publicado em 1919, ele foi escrito entre duas versões de Além do Princípio do Prazer, texto que consagraria o incômodo conceito de pulsão de morte na teoria psicanalítica. Traduzido no Brasil por Unifamiliar, né, estou usando a tradução de 2019, o intraduzível freudiano diz respeito a uma relação entre o estranho e o familiar, que não se pauta por ser de oposição, mas de contiguidade. Partindo de duas metodologias em suas investigações, Freud opera uma torção na língua alemã através de uma rigorosa análise do desenvolvimento da linguagem, que elenca casos singulares para extrair uma tese central, concluindo, e essa é a preciosa contribuição do texto, que infamiliar não é o distante ou alheio, mas, ao contrário, o que há de mais íntimo e constitutivo ao nosso psiquismo. Um elemento outrora conhecido que, ao sofrer um processo de recalcamento, acabou olvidado e condenado aos lugares mais recônditos do aparelho psíquico. A partícula íngua, né, no caso do neologismo da língua portuguesa, seria, assim, a marca linguística do recalque. Eu também acho que isso tem um pouco da interpretação da Lélia Gonzalez sobre a questão do racismo no Brasil. Tá? Essa ideia de que esse infamiliar não é o estranho, o longínquo, ele é aquilo que existe de mais próximo. E é por isso que ele é tão assustador, terrível e angustiante. Ou seja, a gente não tem medo daquilo que nos é alheio, mas daquilo que é mais próximo de nós. Tá? A categoria do infamiliar, como uma hipótese freudiana para pensar um tipo particular de angústia, relacionada ao reencontro com algo íntimo e desconhecido, há muito esquecido, alcança também a temática da mulher. Quando conclui que a infamiliaridade está relacionada ao complexo de castração, conectado, por sua vez, ao tema da perda da visão, Freud menciona a fantasia de viver no ventre materno como uma expressão possível do infamiliar. Segundo ele, a nostalgia e o desejo de retornar para esse lugar outrora familiar, nosso singular,
né, nossa primeira casa, faz com que os homens neuróticos declarem que o genital feminino seria para eles algo bem familiar. Essa é uma frase do Freud. Segundo essa via interpretativa, o corpo feminino encarnaria tanto a visão do vazio, uma vez que a mulher não tem o falo, suscitaria a angústia de castração, quanto o retorno a um lugar imemorial, nossa primeira casa, familiar, doméstica, mas paradoxalmente, irremediavelmente perdida e desconhecida. Né? Uma vez que a gente não tem qualquer lembrança de ter estado um dia, né, no ventre das nossas mães. Ao aliar a metáfora do continente negro à sexualidade da mulher adulta, alguns anos depois de ter publicado suas reflexões acerca do infamiliar, Freud, talvez inconscientemente, teria indicado sua própria renúncia em querer ver algo íntimo e ameaçador em relação à diferença sexual, que seria balizada, na verdade, por algo de ordem mínima. Nós, mulheres, não somos misteriosas ou enigmáticas por conta de nossa radical outridade, mas justamente devido à semelhança e proximidade com todos os homens, com todos os humanos, melhor dizendo. Com isso, a insistência da teoria psicanalítica em costurar o feminino com significantes atrelados ao irrepresentável, ao indizível, pode ser tratada mais como um sintoma de algo que se recalca do que como um impasse teórico. É o que corrobora Kell ao afirmar que, na citação dela, o mistério da mulher em Freud não reside em sua alteridade absoluta, mas na sua extrema proximidade com o homem. É porque uma mulher é para o homem seu semelhante, seu igual, seu irmão, se constitui, em nome do narcisismo das pequenas diferenças, uma espécie de cegueira a seu respeito. Fim da citação. Desse modo, a cifra do feminino, desse corpo estranho e criptografado pela psicanálise freudiana, não passa de uma espécie de segredo inventado. Freud teve a primazia da escuta das mulheres que o conduziram na invenção desse saber que influenciou profundamente o modo como compreendemos o humano, responsável por descobrir o inconsciente, explorar territórios antes inacessíveis. Mais do que qualquer outro, ele, se não tivesse se recusado a ver, talvez tivesse ouvido a senha, soprado em seus ouvidos pelas falas de Ana Alessandra em seu consultório e pelas investigações de suas companheiras de profissão, capaz de abrir uma espécie de derradeiro enigma do feminino, de que não há mistério algum. O continente negro, metáfora freudiana para o inexplorável, não passava do segredo a respeito do que ele mesmo não queria saber sobre sua própria castração. Ao se colocar como espectador da invisibilidade e representabilidade do feminino, ele garantia a superioridade do homem enquanto aquele que porta o olhar, tal como falo, em detrimento da mulher, convertida em um mero objeto obscuro e insondável. Eu acho que o Achille Mbembe, em Crítica da Razão Negra, também trabalha a sua posição entre a ideia desse binômio, o iluminismo claro, esclarecido, né, contra, né, uma África enegrecida, insondável, imprescrutável, etc. Eu acho que ele trabalha muito essa tentativa de inverter esse binômio que a própria razão ocidental moderna construiu. Helene Cixous, que assertivamente responde a Freud enquanto uma mulher que ainda tem tudo por escrever, né? Cito a Cixous. O continente negro não é nem escuro, nem inexplorável. Ele só se mantém até agora inexplorado porque nos fizeram acreditar que ele era escuro demais para ser explorável. Porque querem nos levar a acreditar que o que nos interessa é o continente branco com seus monumentos à falta. Na conferência A Feminilidade, de 1933, Freud menciona em algumas ocasiões o enigma da feminilidade, expressão dele. Começa dizendo que sobre ele ruminaram os seres humanos de todos os tempos, antes de citar as cabeças com gorros de hieróglifo do poema O Mar do Norte, de Heine. Afirma que, a respeito dessa ruminação, nada é esperado das mulheres presentes, né? As mulheres que estão assistindo à conferência, uma vez que elas mesmas são esse enigma. E ainda acaba por reconhecer que a psicologia também não irá resolver o enigma da feminilidade, uma vez que corresponde à singularidade da psicanálise
não querer descrever o que a mulher é. Isso seria, para ela, uma tarefa quase impossível de resolver. Cabe à psicanálise, segundo Freud, pesquisar como ela se torna mulher. São várias expressões do Freud nessa conferência. Aliás, essa concepção do... Quando Freud fala como a mulher se torna uma mulher, né, a gente pode aproximar da famosa colocação da Simone de Beauvoir ao questionar, no segundo sexo, o estatuto ontológico e essencialista do feminino, deslocando o interesse para o campo do devir. Esse reconhecimento de Freud aparece como um certo lampejo em meio a tantas colocações problemáticas que ele desenvolve ao longo dessa nova sequência de conferências de introdução à psicanálise, sobretudo no que diz respeito aos postulados que articulam o feminino, a ideia de passividade e o masculino, a noção de atividade. Um dos comentários críticos que considero mais relevante é o texto Prazer Visual e Cinema Narrativo, da cineasta e teórica feminista, profundamente influenciada pela psicanálise de Freud e Lacan, Laura Mulvey. Publicado em 1975, nele, Mulvey defende o uso político da psicanálise, alinhada às exigências do feminismo e comprometida com a crítica aos fundamentos de uma cultura patriarcal responsável por controlar a imagem da mulher submetida unicamente ao olhar masculino, reforçando traços de inferioridade e passividade e as alijando enquanto sujeitas da própria história. A proposta de Mulvey, ao destrinchar as articulações em jogo no cinema, né, então o foco desse texto dela é o cinema, ou o modo como o cinema narrativo construiu, cinema narrativo hegemônico, clássico, hollywoodiano, construiu a imagem da mulher, é destruir a lógica que sustenta tanto o prazer do olhar quanto aquela da ameaça da castração. O plano passa a ser aniquilar essa ameaça. Segundo Ismael Xavier, né, que é quem apresenta esse texto da Mulvey, nas várias modalidades esmiuçadas por ela, o objetivo do cinema convencional, eis que erigiu a manutenção da feminilidade enquanto passividade como enigma, é resolver, eu cito ele, essas tensões através de um esquema patriarcalista da sua raiz, cuja premissa é a admissão da mulher como ser culpado, castrado, cabendo ao herói masculino com quem o espectador homem se identifica, investigá-la, desvendar seu enigma, puni-la e perdoá-la. Tal enredo explora a via sádico-voyeurista na superação da angústia de castração. Fim da citação. De acordo com ela, outro projeto representacional levado a cabo por uma leitura feminista da psicanálise poderia repensar o registro do feminino, imune a toda e qualquer fantasia de dominação imposta pela tirânica máquina visual de um mundo ilusório que negou permanentemente o direito e a conquista da nossa própria imagem. Os falseamentos dessa narrativa falocêntrica precisam ser identificados para que possamos recuperar outras imagens, uma vez que ela tem sido continuamente roubada, espoliada, classificada como enigmática e irrepresentável. Ao longo do texto, busquei tornar inteligível o modo como a psicanálise freudiana pensou o problema da representação feminina. Começamos nossas reflexões acompanhando a ideia de que a postura de Freud era antes uma recusa a ver algo do que uma atribuição correta capaz de ajustar a imagem da mulher ao continente negro, ao invisível e à ausência. A conquista de um olhar hegemônico sobre esse objeto privilegiado da teoria psicanalítica, a feminilidade, sua tentativa perene de interpelação através da pergunta, afinal, o que era uma mulher? Da pergunta de Freud, continua a merecer releituras e reinterpretações por parte de uma nova epistemologia mais alinhada aos desafios intelectuais que nós, mulheres, ainda enfrentamos no século XXI. Para pensar aberturas e alternativas para uma psicanálise comprometida com a causa feminista, recorro a uma interessante ideia da filósofa alemã Sigrid Weigel, desenvolvida em seu texto O Olhar Estrábico, tese sobre a prática de escrita feminista. E aqui eu agradeço o envio da tradução desse texto alemão, esse texto não está publicado ainda, ao professor Fabiano Lemos, da UERJ, né, que me disponibilizou esse texto. Eu cito ela. Na ordem masculina, a mulher aprendeu a se considerar como subordinada, imprópria e incompleta. Uma vez que a ordem cultural é regida por homens, embora as mulheres ainda assim pertençam a elas, elas também utilizam as normas de que são elas mesmas objetos.
Ou seja, a mulher na ordem masculina é tanto incluída quanto excluída. Para a autocompreensão da mulher, isso significa que ela se considera a si mesma na medida que vê, que é observada e como é observada. Quer dizer, seus olhos veem através das lentes dos homens. A metáfora lentes explica a utopia de um olhar livre, sem lentes. Enquanto ela entregou a observação do mundo exterior ao olhar arrebatador do homem, ela está fixada em sua autoconsideração na perspectiva inquiridora do homem. Sua autoimagem lhe surge, então, no espelho distorcido do patriarcado. Fim da citação. No espelho distorcido do patriarcado, a mulher continua a se confrontar com imagens de incompletude, irrepresentabilidade e de inferioridade, né? Então, tudo isso que foi construído pela literatura psicanalista do Freud, e a Weigel, dessa forma, nos convoca a pensar a categoria dessa metáfora que continuamente aprisionou a imagem das mulheres. Eu cito ela de novo. De volta à imagem do espelho. Voltar para a imagem do espelho. Se as projeções, as imagens forem apagadas do espelho, esse fica inicialmente vazio. O vidro pode ser pintado com novas ideias, mas essas também são imagens. E o estilhaçamento do espelho também não leva a nada. Como será a mulher libertada é algo que hoje em dia não é concebível com certeza e perfeição. Certamente não é viável de viver. Para sobreviver nesse espaço intermediário, no não mais e no ainda não, sem enlouquecer ou ficar maluca, a mulher tem de aprender a olhar estrabicamente, ou seja, fazer falar as contradições, vê-las, compreendê-las e viver nelas. A cegueira de Freud. Então, nesse texto, essa autora alemã ela vai defender o olhar estrábico, ou seja, aquilo que é visto como um defeito da visão, ou seja, um olho olha centralmente, o outro desvia para as margens, ela vai dizer que isso é uma espécie de estratégia feminista para não tentar destruir as ordens hegemônicas, fixadoras, centrais, através das margens. Né? Então, ela vai defender isso nesse texto. A cegueira de Freud pode ser entendida como a ignorância de quem se deixa cegar pelas luzes do século. Ao passo que a perda da visão convocada por Weigel, né? Então, no momento que você tem um olhar estrábico, alguma coisa nesse centro acaba se perdendo, mas isso não é um problema para ela, ao contrário, né? Isso é um gesto potente de insurgência contra o patriarcado, podem ser compreendidas de outra maneira. O George Agamben, que é o contemporâneo, nos reenvia para esse mesmo problema ao indagar sobre o que acontece quando nos encontramos num ambiente privado de luz ou quando fechamos os olhos. De acordo com ele, eu vou citar o Agamben. Os neurofisiologistas nos dizem que a ausência de luz desinibe uma série de células periféricas da retina, ditas precisamente off cells, que entram em atividade e produzem aquela espécie particular de visão que chamamos o escuro. O escuro não é, portanto, um conceito privativo, a simples ausência de luz, algo como uma não-visão, mas o resultado das atividades das off cells que produzem da nossa retina. Fim da citação. Então, tudo aquilo que foi compreendido numa chave negativa, né, por essa lógica hegemônica ocidental, o escuro é o negativo, a visão é o positivo. O negro é o negativo, o iluminismo, o branco, o esclarecido é o positivo. Isso é uma inversão que eu tento promover nesse texto. Ora, o escuro não é passivo, inexplorável. Ele é um produto, de acordo com a biologia moderna, de uma intensa atividade da nossa visão que produzem o escuro. Então, ele não é mais um conceito privativo, ele é um conceito ativo. Assim, Agamben, em um diálogo fino com a ciência contemporânea, pensa o escuro não como um conceito privativo, a ausência, a não visibilidade, que está implícito na expressão do Freud. A mulher é o continente negro. Isso é uma classificação de demérito, né, em relação ao que seria um continente branco, por exemplo.
E isso mostra que se a questão da sexualidade das mulheres é, de fato, uma espécie de continente negro, não significa que a elas deva ser imputada as características da passividade e do vazio. Talvez sua imagem seja como resultado da atividade das off-cells, mencionadas por Agamben. É preciso, para chegar a esse postulado, ressituar o que nós mesmos entendemos tradicionalmente a partir da correlação entre a luminosidade como um dado positivo e a escuridão como um valor negativo. Segundo Ju, filósofo... Oi. Desculpa te interromper, a gente estourou um pouquinho do tempo, aí eu vou pedir para você, se dá para você ir encerrando para a gente, por favor. Me desculpa, é porque... Imagina, estou no último parágrafo. Tá joia, obrigada. Obrigada a você. Segundo o filósofo e psicanalista J.B. Pontali, em Perder de Vista da Fantasia de Recuperação do Objeto Perdido, o invisível não é a negação do visível. Está nele, frequentam, é o seu horizonte e seu começo. Quando a perda está na visão, ela deixa de ser um luto interminável. O olhar estrábico de Weigel, tá, apresenta, em nossa época, uma outra modalidade do visível. A partir do reconhecimento de que toda imagem é também, paradoxalmente, não toda imagem, uma psicanálise feminista pode engendrar outro olhar, não só a respeito do feminino, mas também, e talvez sobretudo, sobre o masculino, colaborando para a destruição da lógica patriarcal que oprime tanto homens quanto mulheres um século após Freud. Ao fim, podemos fazer um luto pela aceitação do que não se vê, descartar o enigma da feminilidade e repensar as alianças com nossos supostos dessemelhantes, recusando a ideia de uma alteridade radical, onde as imagens fixas e as representações totalizantes fenecem, se apagam e que algo se perde, enfim, de vista, ali é que justamente pode um sujeito advir. É isso, obrigada, tá? Desculpa por passar um pouquinho do tempo. Imagina, professora, inclusive eu gostaria muito de agradecer a sua fala, foi muito instigante, super interessante, muito obrigado mesmo. Eu vou passar a fala, então, imediatamente para Sandra Rosa dos Santos da Silva, atualmente mestranda aqui da Unicamp, que vai falar para a gente sobre elementos freudianos na hipótese de Lélia Gonzalez, do racismo como sintoma da neurose cultural brasileira. Muito obrigado, Sandra. Vou passar a palavra para você. Bom dia a todos, todas e todos. É uma honra estar aqui podendo falar com vocês no quarto Vozes Mulheres na Filosofia. Antes de começar a falar sobre a minha pesquisa, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a organização do evento. E também dizer que é muito significativo para mim essa apresentação, porque é a minha primeira fala enquanto mestranda aqui da Unicamp. Também a primeira apresentação de volta ao mundo acadêmico, aí, depois de um período turbulento. E também que é muito significativo estar aqui ao lado da Jéssica, porque Jéssica foi a pessoa assim, que eu ouvi falar sobre Lélia Gonzalez. Eu conheci Lélia através de Jéssica, então para mim é uma honra estar aqui ao lado dela também e falar sobre a Gonzalez. Dito isso, essa pesquisa, né, Elementos Freudianos na hipótese de Lélia Gonzalez do racismo como sintoma da neurose cultural brasileira, é o título da minha monografia, né? E aí eu vou falar um pouco rapidamente sobre quem foi Lélia Gonzalez, e aí eu vou passar para algumas considerações acerca do texto base que eu usei para fazer a monografia, e aí a partir disso eu vou desenvolvendo o que eu trabalhei nessa pesquisa. Bom, a Lélia Gonzalez é uma filósofa negra, né? Filósofa, antropóloga, política, ativista. Lélia Gonzalez é um símbolo de resistência, né, tanto para o movimento negro quanto para o movimento feminista negro aqui no Brasil. E aí, agora que a gente está tendo um boom assim, nos estudos sobre Lélia Gonzalez. Bom, o texto base que eu usei para a minha monografia é intitulado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. É um ensaio de 1984. E nesse ensaio, a Lélia Gonzalez ela utiliza da psicanálise como principal abordagem teórica, né, para discutir sobre o racismo no Brasil. E aí eu elenco 3 objetivos que ela escreve esse ensaio, né? O primeiro, que é justamente para
apontar para essa hipótese de que o racismo é sintomático da neurose cultural brasileira. O segundo, que é indicar para os efeitos que o racismo causa especificamente sobre a mulher negra. E o terceiro, que é a necessidade dos grupos minorizados falarem por si próprios, né? Porque a Lélia escreve um período em que falar sobre racismo ainda era um tabu, né? Então, era uma época em que pessoas brancas falavam sobre pessoas negras e não pessoas negras falavam sobre si mesmas, né? Então, ela entende a necessidade de falar sobre si mesma enquanto mulher negra, a importância que tinha isso na época, né? E aí, nesse ensaio, ela escolhe a abordagem psicanalítica, né, para falar sobre o racismo. Porém, ela não necessariamente explica, né, os conceitos psicanalíticos que ela utiliza. Então, ela utiliza ali conceitos do Freud, do Lacan, do Jacques Lamillet, que são psicanalistas, mas ela não explica o que são esses conceitos, né? Então, uma das justificativas para a minha pesquisa também foi essa, de oferecer essa explicação, né, o porquê que ela está mobilizando esses conceitos e como ela utiliza eles para construir essa hipótese de que o racismo é sintomático da neurose cultural brasileira. E aí eu foco só nos elementos do Freud, né? Claro que dá para ler esse ensaio da Gonzalez através de uma perspectiva lacaniana, e aí é outra visão que a gente tem do texto, dá para ver também só do Freud, e é outra visão. E é um texto riquíssimo nesse sentido, porque você pode ler ele 20 vezes, nas 20 vezes você vai ter 1000 questões, e ainda não vai ter resposta suficiente, e aí vai aparecer mais questões ainda. Bom, esses elementos que ela utiliza, né, basicamente são os conceitos de sintoma, de neurose e negação, que vai ser um conceito muito importante também para ela, para falar sobre o racismo. E no primeiro capítulo da minha monografia, que é onde eu me dedico a falar desses conceitos da psicanálise, mais especificamente do Freud, eu perpasso pelo caminho que o Freud percorre até chegar à formulação de inconsciente, né, que o Freud ele, tem várias tentativas de formular ali o que seria o inconsciente, e aí só em 1915, no artigo metapsicológico que ele intitulado O Inconsciente, que aí ele traz uma formulação mais concreta do que vem a ser o inconsciente, que ele traz essa definição. E eu dedico a falar do inconsciente porque é nele que tá esses mecanismos que a Gonzalez vai mobilizar para a hipótese dela, né? Então, primeiro, quando a gente fala da negação, a negação é a condição que ocorre o recalcamento, né? Que é esse afastamento de uma lembrança ou das pulsões assim, do inconsciente. E a negação vai ser importante para discutir o racismo no Brasil, porque é justamente a negação que mantém o racismo presente, né? A negação de que existe o racismo. E aí, para falar sobre a negação, o Freud escreve um ensaio em 1925, intitulado A Negação, um texto curto até, e ele dá um exemplo muito, e aí eu acho didático, né, o exemplo do Freud, que ele está num consultório, e aí o paciente fala para ele que ele sonhou e no sonho dele não era a mãe que estava no sonho. E aí minha versão brasileira do Freud diria, você está achando que eu sou palhaça, né? Porque é claro que é a sua mãe que está no sonho. Mas, brincadeiras à parte, é justamente no momento em que o paciente diz não é a mãe, é que o Freud vai dizer que é ela. Porque ao dizer o não, ele está reprimindo algo que ele quer dizer, né? Então, a negação faz esse papel de reprimir essa informação. Depois, a gente tem as neuroses, né? As neuroses, o Freud vai falar no texto Mal-Estar na Cultura, se eu não me engano, é um texto de 1929, ele vai falar sobre como as culturas se tornaram neuróticas, né? E como que o indivíduo, para viver em sociedade, ele se torna um indivíduo neurótico, porque ele é obrigado a renunciar às seus impulsos, né, para viver em sociedade. E a partir do momento em que ele é obrigado a fazer essa renúncia, ele fica frustrado, e essa frustração leva ele a se tornar neurótico, porque ele está impossibilitado de satisfazer a sua libido. E aí, na questão principalmente das neuroses, mas não só, para a psicanálise como um todo, é importante a gente olhar para os sintomas. E aí o Freud dá atenção, dá uma ênfase maior que é o sintoma, né? O sintoma, ele sempre vai dizer alguma coisa. Ele é um conflito que existe entre duas forças. Então, por um lado, você tem algo que você quer manifestar e, por outro, você tem esse lado que não quer que isso seja manifestado. E aí, daí surge o sintoma, porque você está num conflito ali de dúvida, né? Então, a partir desse conflito de um lado que quer manifestar e o outro que não quer, é que surge o sintoma. E o sintoma, por sua vez, na cultura brasileira, que aí vai ser da neurose brasileira, no caso, é o racismo. E aí
eu perpasso, né, por esses conceitos de uma maneira mais aprofundada no primeiro capítulo, e aí na segunda parte da minha monografia eu trago como que a Lélia estabelece essa relação, né, como que esses conceitos do Freud vão sustentar a hipótese dela de que o racismo é sintomático da neurose cultural brasileira. E aí, para isso, eu trago alguns elementos também que a Lélia mobiliza nos textos dela, não só em racismo e sexismo na cultura brasileira, mas em outros também. E um desses elementos é sobre o mito da democracia racial, né, que é a ideia de que todo mundo é tratado de forma igual, e a gente sabe que não é. E é interessante que a questão não é que a Gonzalez ela nega o fato, ela não rejeita, né, a ideia de democracia racial. A questão é que a gente não democracia racial ainda. Então, a gente não pode afirmar que todo mundo é tratado de forma igual, porque a gente sabe que não é. Então, ela não rejeita a ideia de democracia racial. A questão é, não se pode afirmar que a gente já vive nesse estado de democracia racial. Por quê? O mito da democracia racial ele serve justamente para ocultar essas desigualdades entre pessoas brancas e não brancas no Brasil, né? E a partir do momento que a gente oculta isso, a gente vai chegar, então, à conclusão de que não existe racismo no Brasil, né? Bom, e aí uma importante característica, né, para sustentar ainda mais esse mito da democracia racial e contribuir para a perpetuação do racismo no Brasil é justamente o que a Lélia vai chamar de denegação, né, que ela traduz o termo do alemão Verneinung para denegação, mas também pode ser traduzido como negação. É justamente essa negação de que existe essa desigualdade no Brasil, de que existe o racismo no Brasil, que a gente está sustentando ainda mais essa sintomática, né? Outro elemento importante que a Gonzalez traz também é a relação entre o racismo e o capitalismo, né? Ela vai dizer que o racismo é uma ferramenta que traz o equilíbrio ao sistema capitalista, né? E aí, através dessa junção, dessa relação entre o capitalismo e o racismo, a gente tem, por exemplo, o que ela vai chamar de divisão racial do trabalho. E aí eu costumo dar como exemplo, imagina que você tem duas pessoas, né, para tentar uma vaga de emprego, uma pessoa é branca, uma pessoa é negra, e ainda que ambas tenham as mesmas capacitações, ou enfim, mesmo currículo, por assim dizer, a pessoa branca ainda vai estar em vantagem, porque ela não é uma pessoa negra, né? E a divisão racial do trabalho, ela demarca isso, né? Basta a gente pensar nos trabalhos onde as pessoas negras estão, né, ocupando trabalhos e onde as pessoas brancas estão. Bom, e aí, depois disso, a Gonzalez ela faz um percurso de retornar para o período da escravização, para aí sim ela chegar nesse ponto de como, então, o racismo é sintoma da neurose cultural brasileira. Ela volta no período da escravização, porque é lá que se encontra a figura da mucama. A mucama era a mulher negra escravizada, né, que trabalhava para as pessoas da Casa Grande. E a mucama era responsável não só pelos trabalhos de casa, né, cuidar das crianças e também cuidar da casa, mas ela também sofria investidas sexuais do senhor branco, né? E aí, a partir disso, a Gonzalez vai mostrar, então, como que o sujeito se torna neurótico. Porque quando a gente está falando da mucama, dessa mulher que está criando os filhos da Casa Grande, a gente está falando de uma mulher negra, que está cuidando de uma criança branca, e aí a gente teria o complexo de Édipo ocorrendo de uma forma diferente. Por quê? A criança branca passaria a ter um desejo por essa mulher negra, porém, esse desejo ele não pode se realizar. E aí, por dois motivos. Pelo tabu do incesto, que aí, no caso, não poderia haver essa relação entre mãe e filho, e também pela própria sociedade, que vai exercer o papel de super-eu ali, que é a instância psíquica que faz essa vigilância das ações, né? Está sendo responsável por punir o eu. Então, por esses dois motivos, pelo tabu do incesto e por essa vigilância da sociedade, que aí não permite que essa relação exista, esse sujeito se torna neurótico, né? Porque ele vai ter, então, o desejo de ter essa mulher negra, mas ele não pode. E ele quer manifestar, mas ele não pode manifestar esse desejo, né? Então, ele vai se tornar neurótico. E a partir do momento em que a gente entende que sobre a mulher negra essa proibição do desejo ocorre de forma específica, o sujeito, então, entra em conflito de força, que aí vai gerar a neurose. E a partir do momento em que esse processo, né, de que essa pessoa branca está reprimindo esse desejo, enfim,
é possível, então, afirmar que a cultura brasileira é uma cultura neurótica, né? E aí o sintoma dessa neurose, no Brasil específico, é o racismo. Bom, passando depois para como a Gonzalez entende, né, que o racismo traz efeitos específicos sobre a mulher negra, ela traz esses efeitos sobre a figura sobre três figuras, né? E aí ela traz a figura da mucama, da mulata e da mãe preta, né? Tudo começa pela mucama. A mucama é quem vai dar origem à mulata e também à doméstica. Então, num primeiro momento, a mucama é essa doméstica, né? Essa mulher negra anônima, e que está ali, né, no cotidiano, né, que a Gonzalez vai tratar. E essa mulher negra presente no cotidiano, ela passa por um momento ali de passagem para a mulata que ocorre no período do carnaval, que é o chamado rito carnavalesco. E aí é o momento em que essa mulher negra anônima do cotidiano passa a ser endeusada, ter uma visão hipersexualizada por conta da comercialização que se traz do carnaval, né? E aí ela sai do lugar de doméstica para se tornar a mucama permitida, ou então mesmo a mulata, né? Só que é só durante esse período do rito carnavalesco. Depois desse período, ela retorna ao seu lugar de mulher negra anônima novamente. E depois a gente tem também a terceira figura, que é a mãe preta. A mãe preta exerce para Gonzalez uma função muito importante para a cultura brasileira, porque foi ela que cuidou dos filhos da Casa Grande, foi ela que educou, foi ela que ensinou eles a falar, foi ela que contou histórias. Então, do ponto de vista lacaniano, ali, a gente pode dizer que, e aí para o Lacan, né, resumidamente falando, o ser humano ele adentra a cultura através da linguagem. E se é a mãe preta que está ensinando esse filho a falar, então é ela que está introduzindo ele à cultura. E aí, a partir do ponto de vista lacaniano, ela está exercendo a função do sujeito suposto saber. E a partir desse momento em que ela introduz o indivíduo à cultura, é ela que está ensinando ali o português, né, que aí é uma forma que vai permanecer ainda na nossa sociedade, ainda que a gente negue isso, que são as africanidades, né, presentes na nossa fala, né, que permanecem, são trazidas pela mãe preta. Então, a mãe preta tem essa função importante, né, dentro do pensamento da Gonzalez, e aí ela também exerce forma de resistência também por isso, né? Bom, e aí eu já encaminho para o final da minha fala. Então ela traz ela usa dos conceitos do Freud, então, para construir essa hipótese de que o racismo é sintomático da neurose cultural brasileira, e aí depois, num segundo momento do texto, ela traz esses efeitos, né, sobre a mulher negra nessas três figuras, né, a mucama, a mulata e a mãe preta. E aí, para encerrar minha fala, eu acho muito interessante nos textos da Gonzalez que ela traz essas provocações, né, e aí de pensar o racismo como essa coisa totalmente cruel, né, que a gente sabe que a gente está numa sociedade super racista, então ela traz essas reflexões, essas provocações sobre esse fenômeno, mas ela também sempre deixa essa coisa da mulher preta como resistência, né? E como as formas de resistência que ela estabelece, e aí já é spoiler do meu projeto de mestrado, mas eu gosto desse ponto em que a Gonzalez traz isso, porque ela traz as provocações, mas ela também deixa essa resistência mesmo, né? Como ela mesma foi. Então, para encerrar a minha fala, eu gostaria de ler uma citação de um texto chamado A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem socioeconômica, que trata justamente sobre isso, né? Que apesar da gente, enquanto mulher preta, sofrer esses atravessamentos do racismo, do sexismo, a gente ainda está resistindo, a gente ainda está lutando, muitas vezes resistindo. E aí eu peço licença para citar Gonzalez na página 51. Esse texto eu tirei da coleção Primavera para Rosas Negras. E aí eu cito Gonzalez, né? Que a mulher negra é sustentáculo econômico, afetivo e moral de sua família. É quem, ao nosso ver, desempenha o papel mais importante. Exatamente porque, com sua força e corajosa capacidade de luta pela sobrevivência, transmite-nos a nós, suas irmãs mais afortunadas, o ímpeto de não nos recusarmos à luta pelo nosso povo. Fim de citação.
É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. O prazer é meu também estar aqui nessa mesa. Um orgulho imenso. Fico muito feliz em estar do seu lado. Gente, eu vou passar então a fala imediatamente para Carla, que eu vi que chegou aí, né? Carla, você consegue me ouvir bem? Bom, Carla de Brito. Não entendi. Sim, estou ouvindo. Joia. Quem vai falar para a gente agora, então, é a Carla de Brito Nascimento, que atualmente é mestranda, né, na Universidade Federal de Uberlândia. Confere, Carla. Ela vai falar... Legal. Imagina. Ela vai falar para a gente sobre a filosofia de mulheres negras brasileiras, né? Eu vou passar imediatamente a fala para a Carla. Carla, muito obrigado, viu? Eu só vou dizer que quando estiver faltando um tempinho, eu vou te interromper com o microfone, mas é só porque o nosso tempo está apertadinho, viu? Muito obrigada, a palavra é sua. Tudo bem, eu que agradeço. Agradeço a organização por possibilitar minha presença online por causa da distância. É um prazer poder compartilhar da fala com vocês. Você foi uma das minhas referências quando eu estava começando os meus estudos com Lélia. Assisti muito as suas comunicações. E... Eu sou mestranda agora, comecei no programa de mestrado da Universidade Federal de Uberlândia em Filosofia. Essa é a minha primeira comunicação como mestranda, porque o ano letivo começou agora, essa semana. E eu vou falar para vocês o segundo capítulo do meu trabalho de conclusão de curso durante a graduação em Filosofia. Mas antes de chegar nesse segundo capítulo, eu preciso contextualizar um pouquinho a trajetória que me levou a querer escrever esse trabalho, que foi um trabalho em filosofia, onde toda a bibliografia foi pautada no pensamento desenvolvido por mulheres negras. Eu só coloquei mulheres negras na minha referência do TCC, e eu tenho muito orgulho disso por ter encontrado tantas referências, apesar de ter demorado. Quando eu consegui entrar na universidade, que foi bem tardio, eu entrei na universidade aos 28 anos de idade, porque eu vim de um lugar de extrema pobreza, não só financeira, mas pobreza intelectual, digamos assim, dessa forma tradicional de entender educação. Ninguém na minha família terminou o ensino fundamental, então eles acreditavam que isso não era importante estudar, que a gente tinha que trabalhar para conseguir se manter a subsistência. E eu não tive a oportunidade de fazer o ensino médio, fazer aquele percurso escolar que todas as pessoas têm. Então, eu nunca tive aula de filosofia, eu nunca tive contato com a filosofia até ingressar na faculdade. Eu fiz o Enem, a minha nota deu para entrar no curso de filosofia, e eu falei assim, é o que dá, eu vou lá fazer e vou descobrir o que é filosofia fazendo. Só que chegou lá, era só, no primeiro período, filosofia antiga, ética, só homem e aquele pensamento eurocentrado, e eu não me identificava com aquele pensamento. Por mais que eu achava fascinante a filosofia, não tinha nada a ver com a minha realidade. Então, foi bem difícil. Eu consegui me conectar com a filosofia, ainda mais que eu comecei no período remoto, eu iniciei a faculdade em 2020, e aquele pensamento era muito legal, mas não tinha nada a ver com a minha vivência, até que eu fiz uma matéria de optativa, onde a professora Georgia me apresentou Lélia Gonzalez. E aí meu mundo se abriu. E eu falei assim, nossa, ela está conversando comigo. Isso é filosofia. E aí eu fui meio que autorizada a ver coisas que eu já gostava de ler, como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, como filosofia. Eu precisei que uma professora mulher me desse essa autorização, porque, dada a minha vivência, eu não tinha essa autonomia, esse empoderamento, essa capacidade intelectiva mesmo de associar as coisas. Foi um percurso, assim, na academia que me favoreceu muito enquanto mulher. Eu comecei a pensar, nossa, se isso é filosofia, é o tipo de filosofia que eu quero fazer. E aí, eu sempre tive muito apego por Conceição Evaristo, o conceito dela de escrevivência, e eu decidi fazer uma iniciação científica correlacionando escrevivência e filosofia, porque ela é da literatura, e eu comecei a buscar referências aonde tinha esse contexto, sabe, filosófico,
E surgiu esse trabalho, o meu trabalho de iniciação científica foi feito em 9 meses, foi o tempo mínimo, assim, e eu já pulei logo para fazer o trabalho de conclusão de curso, porque eu tinha essa ânsia. Quando eu descobri essas mulheres potentes, eu queria muito devorar tudo que elas produziam. Então, eu fui nessa ânsia de conhecer tudo, meio que ao mesmo tempo mesmo. Aí, eu escrevi o trabalho de conclusão de curso durante 1 ano, que foi a escrevivência como um conceito filosófico, uma forma de potencializar o protagonismo acadêmico de mulheres negras. Tudo que eu gostaria de ter conhecido antes, eu coloquei nesse trabalho. Então, eu dividi ele em 3 capítulos. O primeiro capítulo é falando o que é escrevivência e contextualizando enquanto um conceito filosófico. O segundo, que é onde eu bolei essa apresentação para falar para vocês, que é a filosofia brasileira. Esse resumo que eu mandei é a introdução do segundo capítulo, onde eu coloco o pensamento das filósofas negras brasileiras, como Carolina Maria de Jesus, que apesar de não ter uma formação, o pensamento dela é filosófico, ela produz uma filosofia de resistência e de existência, Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro. E o terceiro capítulo é o lugar de fala, fazendo uma homenagem a Djamila Ribeiro também, que foi uma das autoras que abriram o meu mundo, e introduzindo um pensamento que eu busco desenvolver agora também no meu mestrado, que é o lugar de escuta para o desenvolvimento desse pensamento de mulheres negras, para que mais pessoas possam ouvir, não só fique fechado numa bolha, que é necessário que pessoas brancas escutem também, porque a gente, na maioria dos eventos que eu participo, quando eu vou falar das questões étnico-raciais, é sempre pessoas negras falando para pessoas negras. Então, a filosofia da Lélia, ela é uma filosofia da realidade pautada por assuntos urgentes. Eu vejo nessa questão, que igual a colega falou anteriormente, da mucama, da mãe preta, da mulata. Eu comecei a trabalhar como empregada doméstica na pré-adolescência, aos 11 anos de idade. Então, assim, tentaram me colocar nesse lugar da mucama. A sociedade, quando você, atrelado à questão de social, financeira, não só gênero e raça, é tudo em conjunto, quando você é negra e vem de uma família pobre, o seu destino é ser empregada doméstica. É muito difícil você lutar contra esses lugares, essas caixinhas que a sociedade tenta colocar a gente. Então, eu tendo essa vivência de estar ali, convivendo com as mulheres da minha família, onde teve toda essa ancestralidade de mulheres fortes, mas mesmo assim era uma força e um conhecimento invisibilizado. Era um conhecimento que socialmente não tinha valor. E eu busquei, através do meu trabalho de conclusão de curso, demonstrar que todo conhecimento tem valor. E na vida prática das pessoas que não têm acesso à academia, esse conhecimento, essa filosofia popular, que muitas vezes é tratada de forma pejorativa, tem muito mais valor do que a filosofia intelectualizada. E aí trazer esse diálogo entre essas autoras, porque eu não fiz uma mini biografia, nem meu trabalho é meio assim, eu vou correlacionando. Eu estou escrevendo sobre escrevivência com Conceição Evaristo, aí eu trago Lélia Gonzalez para respaldar o conceito. E aí eu articulo com Sueli Carneiro, e aí eu vou falar de Carolina Maria de Jesus, e eu trago o conceito de português da Lélia Gonzalez, porque lá nos anos 60, a Carolina Maria de Jesus estava escrevendo, e eles falavam que ela não era escritora, que ela escrevia errado, mas o fato dela escrever da forma que ela escrevia só mostrava o quanto ela era genial, porque como Lélia Gonzalez trouxe para a academia nos anos 80, esse português é uma herança linguística, é uma tecnologia de resistência das pessoas que foram oprimidas e mesmo assim elas conseguiram se ressaltar e fazer com a sua inteligibilidade conseguir se desenvolver para se adaptar de forma forçada a esse período de escravização. Então, parece ser meio confuso eu falando assim, mas eu tentei demonstrar como que está correlacionado, como que nós, mulheres negras, buscamos potência em outras mulheres. Quando a gente encontra referência, quando a gente encontra
alguém que meio que já abriu o caminho, a nossa caminhada ganha força. Aí eu gostaria de falar para vocês uma citação da Conceição Evaristo que me motivou muito a fazer esse projeto de conclusão de curso e a escrever o meu projeto de mestrado, que é o seguinte, abro citação. Em síntese, quando escrevo, quando invento, quando crio a minha ficção, não me desvencilho de um corpo mulher negra em vivência, e que por ser este o meu corpo e não outro, vivi e vivo experiências de um corpo não negro, não mulher, jamais um corpo não negro e não mulher jamais irá experimentar. Então, as minhas vivências enquanto uma mulher negra, elas me potencializam a minha escrita, ao meu entendimento do que é filosofia. Eu fiz todo o percurso necessário da graduação, estudei todos os filósofos antigos, contemporâneos, medieval, mas a minha identificação do meu corpo mulher negra partiu com essas mulheres negras que me inspiram, que escreveram uma filosofia prática, onde eu consigo conversar com a minha avó de 75 anos e com o meu filho de 15 anos e falar para eles sobre o meu trabalho e eles entenderem o que eu estou tentando dizer. Então, eu aprendi muito com a linguagem da Lélia, porque uma mulher acadêmica, genial, mas ela tinha uma linguagem acessível, ela falou com todos. E isso é a minha inspiração para continuar escrevendo, para permanecer na academia, que é conseguir trazer essa linguagem acessível, onde as pessoas realmente entendam qual que é a função do que a gente está estudando. Oi? Já está dando tempo, gente? Você tem alguns minutos ainda. Então, eu vou partir para a finalização. Eu peço desculpa toda vez que eu falo do meu trabalho, eu me emociono muito, porque, para mim, a possibilidade de estudar é uma coisa muito emocionante, porque é uma coisa que me foi negada na infância e na adolescência, e eu vejo, hoje em dia, trabalhando no terceiro setor com a ONG, que isso ainda é negado. Passaram-se 20 anos e as pessoas ainda continuam tendo dificuldade de acesso a uma coisa básica, que é o ensino. E eu me perdi. Mas, para finalizar, é assim, trazer uma filosofia brasileira. Eu acho que, para falar de filosofia brasileira, a gente tem que falar dessas mulheres. Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo. Às vezes as pessoas pensam que não tem uma formação filosófica, então não pode falar de filosofia, mas não, elas trazem essa filosofia da realidade, uma filosofia prática, e desenvolvem tecnologias de resistência, como o lugar de fala, que a Djamila Ribeiro introduziu para a gente, como o conceito de português da Lélia Gonzalez, como o dispositivo de racialidade do Sueli Carneiro. Então, assim, são tecnologias que nos fazem enxergar o mundo como ele é e desenvolver formas de nos apropriarmos do nosso conhecimento e falarmos por nós mesmas, escrever academicamente aquilo que precisa ser dito, para que as pessoas entendam que existem outras formas de entender o mundo, outras formas de olhar o mundo, e não só aquele padrão eurocêntrico, branco, que sempre dominou a forma intelectual de se produzir conhecimento. É isso, gente. Eu peço desculpas se ficou meio confuso, mas eu escrevi esse trabalho com muito carinho e agora pretendo desenvolver a pesquisa. Estou iniciando o desenvolvimento dessa pesquisa no mestrado também com muita paixão no que eu estou fazendo. Muito obrigado, Carla. De fato, é muito emocionante ouvir as suas falas, seu testemunho. Muito obrigado mesmo. Como eu havia dito no começo, infelizmente a gente não vai conseguir abrir para questões, né? Porque
está correndo, temos a próxima mesa, mas eu gostaria muito de agradecer a professora Juliana por ter nos oferecido uma fala extremamente brilhante, com várias questões, estou com várias questões, depois vou mandar mensagem. Sandra também, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. E Carla, claro, a você também, muito obrigado. Vamos marcar uma mesa da Lélia Gonzalez para a gente poder ficar debatendo e trazer as nossas questões e, enfim, fazer escola, porque eu acho que é isso que a gente está fazendo, né, com a Lélia Gonzalez. Eu gostaria muito de agradecer, então, e dizer que eu aguardo vocês para a próxima mesa, que vai começar às 10 horas, né, gente? É isso. 10h30? É 10h30. Então, tá, só um minuto, gente. Ah, tomara. Gente, a Yara está conferindo aqui se a gente vai conseguir fazer um debatezinho rapidinho, né? Acho que seria legal. Ela só vai conferir para ver, porque tem que conferir a aparelhagem, porque a próxima mesa ela é totalmente online e são com pessoas que estão em várias localidades do mundo, né? Então a gente precisa organizar. Ela deu uma corridinha lá. Enquanto ela está correndo, eu acho que a gente pode fazer uma questão, vai. Enquanto ela foi correndo lá. E não sei se vocês querem fazer questão, eu tenho questão para fazer. Eu já estou aqui, né? Eu vou fazer questão, então, porque é isso, né? A minha primeira questão vai para a professora Juliana, que eu achei a fala extremamente, nossa, instigante. Eu gostei muito do modo como você traz essa ideia do continente escuro, né? Achei genial, né? Sobretudo quando a gente está pensando, né, como você também traz para a gente, nessa crítica que a gente precisa fazer essa psicanálise eurocêntrica, ocidentalista, e que tem um olhar bastante, eu diria, preconceituoso para os corpos negros, né? E aí, eu queria te ouvir um pouco mais, que é mais ou menos essa minha questão, professora, sobre o infamiliar, né? Me parece que em algum momento da sua fala eu consegui fazer uma conexão justamente entre esse continente negro e o infamiliar. Eu estou assumindo que você está identificando as duas coisas, né? Se é isso, se de fato a gente pode identificar o continente escuro, né, com o infamiliar, e a gente sabendo que o trato com o infamiliar é irreversível, né, me parece que a gente tem um resultado fatalista. E seria irreversível a visão sobre o corpo negro, sobre o continente escuro. É isso mesmo, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Já vou fazer minha questão rapidamente para a Sandra também. Sandra, em algum momento você traz a questão, né, que vai ser seu trabalho de mestrado e que a gente está super ansioso para ver as pesquisas andando e tal, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa associação entre a psicanálise, né, e o capitalismo, ou mais ainda, como essa força de trabalho que a Lélia Gonzalez apresenta nos textos sobre o capital, né, sobre o capitalismo, sobre o trabalho da mulher, como que a gente pode fazer uma convergência, né, com a psicanálise, né, ou seja, qual que é o papel da psicanálise no debate sobre a força de trabalho, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. E Carla, muito obrigada também. A minha questão para você é que você falou que trabalhou escrevivência, né? E eu sempre tenho uma coisa com a ideia de escrevivência e de português da Lélia Gonzalez. Queria te ouvir um pouco, se você consegue fazer, né, falar um pouco para a gente sobre essa conexão, ou mais, sobre como elas parecem estar falando de uma certa forma de um mesmo lugar, né? Porque a escrevivência ela traz as experiências para a escrita, né? Mas não é para qualquer escrita, né? Não é qualquer forma de escrita. E eu acho que aí a gente pode pensar num português. Eu vou passar a palavra para a professora Juliana para ela poder responder, e aí a gente vai fazendo por ordem. Se der tempo, eu abro para a audiência, tá bom? Muito obrigado, gente. Jéssica, obrigada pela sua pergunta. Eu queria agradecer também as falas das minhas colegas de mesa, eu gostei muito. Eu sempre fico também profundamente emocionada quando eu ouço quão é importante pessoas que não tiveram acesso ao ensino, que se desdobraram em muitas para conseguir chegar na universidade,
permanecer nela, que é uma questão muito difícil. Às vezes, permanecer é mais difícil do que entrar, e quanto esse movimento de resistência é fundamental para a gente construir uma outra academia, uma outra universidade, um outro modo de pensar. Eu fico sempre muito satisfeita como professora quando eu ouço essas falas. Isso que essa pergunta é muito boa. Na verdade, eu disse que o texto estava cortado, né? Para encaixar, quase já não deu tempo, né? É um texto que vai sair num livro sobre psicanálise do feminismo. Tem uma longa parte sobre o infamiliar, que foi um texto de Freud que eu estudei muito no meu doutorado. Qual a questão? A associação que aparece é porque é o próprio Freud que vai falar nesse texto do infamiliar que uma das figuras do infamiliar, e esse texto é um texto que ele discute muito o problema da visão, tá? Da cegueira, da visão, do medo de perder os olhos, ou seja, o medo de não ver, é um tema central desse conto, tá? Desse artigo que o Freud faz, inspirado num conto chamado O Homem da Areia. E uma das figuras que me chama a atenção desse infamiliar é quando ele diz que o corpo da mulher é infamiliar, porque teria sido uma espécie de casa primeira, para sempre, paradoxalmente perdida. Então, eu acho que quando ele diz que a mulher... É porque ele não fala que a mulher é o continente negro, ele fala que a vida sexual da mulher é o continente negro. Tá? Então, eu acho que a gente pode tentar relacionar a ideia do continente negro com essa ideia da infamiliaridade de Freud, porque ele está, num certo sentido, ele está dizendo que o corpo da mulher é esse lugar impenetrável, imprescrutável, já que a mulher não tem esse signo dotado de alto valor cultural, que é o falo, né, o signo da presença, da atividade, etc., com essa ideia do infamiliar, como o próprio Freud diz que o corpo seria o infamiliar. Agora, que seja uma visão fatalista, só se a gente tentar pensar a questão do continente negro a partir do corpo negro, que aí seria uma outra coisa, porque isso não está dito nesses textos, né? Isso não está colocado. Isso teria que ser construído, eu não sei se dá para fazer isso. É porque o que eu quis dizer é que o Freud tira essa expressão continente negro de um livro que fala sobre a África. Então, ele retira isso de uma forma, talvez, inconsciente, né? De certa forma, reproduzindo uma ideia de um imaginário coletivo que mostra que a Europa é branca, esclarecida, iluminada, etc., e o outro lugar não é. Né? Eu acho que eu tentei mais no meu texto tentar inverter esse binômio, entender que o escuro, né, que o Freud via como enigmático, misterioso, ele está do lado desse sujeito que pensa isso como enigmático. Não é uma característica intrínseca, entende? Então, mas eu acho que isso teria que ser construído conceitualmente. Tá? No texto, essa parte do infamiliar só me serve para pensar que a problemática que está estabelecida nesse texto do Freud é a questão da visão e da perda da visão. Tá? Eu acho que seria por aí que eu te responderia. Porque o Freud desenvolve esse conceito de familiar quando ele analisa um conto alemão do século XIX, no qual tem um personagem que vai enlouquecendo e adoecendo a partir de um problema ligado ao tema da visão. Mas eu acho que teria que construir filosoficamente. O que eu quis marcar é que o continente negro tem a ver com o corpo da mulher, que o Freud entende como inferior. Isso é uma imagem que vem de um livro que versa sobre o continente africano. E que no familiar existe essa associação do corpo da mulher com o familiar. Mas, além disso, eu não sei se eu tiraria para ele. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, professora, obrigado. Esse tema do infamiliar está aparecendo muito assim nas falas que eu tenho participado e eu tenho achado bastante interessante. Obrigado. Obrigada pela pergunta, Jéssica.
Bom, eu acho que pensar essa relação, né, entre da psicanálise e a força de trabalho, eu acho que talvez vai ser mais uma missão aí, né, de fazer essa conversão, né, porque na monografia se tratou disso, né, de como olhar, então, para a questão do racismo, que a gente sempre vê, ou pelo menos na época da Lélia, né, que era discutido pelas ciências econômicas, enfim, não pela psicanálise, e aí, de repente, ela traz a perspectiva psicanalítica para tratar sobre o racismo, e aí, agora, fazer essa outra passagem da psicanálise para o lado político, né? Então, acho que a psicanálise, o papel dela, assim, na questão da força do trabalho, e em específico da mulher negra, é justamente refletir de onde saiu isso, né? Da onde que a mulher negra... Por que a mulher negra, na maioria das vezes, é vista em trabalhos aí considerados inferiores? Por que ela está sempre nesse lugar, né? E aí, pensar também na mulher negra... não só aí nesse lugar de inferioridade, como a sociedade vê, mas também nesse lugar de resistência. Eu acho que a psicanálise contribui para isso, né? Para refletir sobre como que a gente tem esse lugar que a mulher negra é vista hoje, né? E aí os vários estereótipos também, né, que constituem a mulher negra. E aí eu acho que se tratando da força de trabalho, né, de entender que a mulher negra aí tem que ser só para trabalho braçal, e aí por isso a gente também tem a maioria das mulheres negras também ainda em trabalho doméstico, né? Então, acho que a psicanálise tem esse papel de contribuir para refletir sobre isso, né? De onde se originou isso. E a Gonzalez faz isso, né? Voltando lá no período da escravização e mostrando como que a sociedade, então, se tornou neurótica, né? O Brasil se tornou neurótico e tem o racismo como sintoma. E eu acho que fazer essa conversão, né, da psicanálise para a política, que aí, como a gente tinha discutido também, é uma coisa que eu não tinha feito antes, e aí essa é uma missão que a Yara vai me ajudar a fazer, de tentar fazer essa leitura política de um texto psicanalítico da Gonzalez, e aí, se tudo der certo, isso vai ser interessante, porque eu acho que, principalmente na figura da mãe preta, né, essa questão da força do trabalho também é presente, né, porque a mãe preta, ela tem essa questão que a Gonzalez reforça, né, de ter sido quem introduziu o indivíduo na cultura, de ter sido aí a base para a cultura, mas ela também é quem estava trabalhando, né, cuidando das crianças, cuidando da casa. Então, eu acho que parte daí a reflexão, assim, acho que principalmente na onde que eu estou me orientando, assim, acho que parte desse ponto, assim, de entender essa força de trabalho, mas que ao mesmo tempo é resistência. Eu acho que tem sempre dois lados, assim, quando se trata dessa questão. Eu acho que é isso. Espero que eu tenha te respondido. Sim, respondeu, Sandra. Nós estamos todos ansiosos pelo resultado dessa dissertação. Super ansiosos. Eu vou passar a palavra para a Carla e aí a gente vê como que está o tempo, se a gente encerra ou não. Tá joia? Carla, por favor. Então, para tentar assim, explicar de forma simples, o que é bem complicado, eu vou usar uma citação da Lélia Gonzalez no texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que foi que serviu de base, um dos textos dela que serviu de base para o meu trabalho de conclusão de curso, que ela diz o seguinte, abre citação: por isso, a gente vai trabalhar com duas noções que ajudarão a sacar o que a gente pretende caracterizar. A gente está falando das noções de consciência e memória. Aí, nesse campo, o que ela quer dizer com memória é o que considera como o não saber que conhece. Esse lugar das inscrições que restituem uma história que não foi escrita. O lugar da emergência, da verdade, dessa verdade que se estrutura como ficção. E aí, eu fecho a citação, eu pego essa memória, que é a escrevivência e o conceito de português, eles trazem essa memória ancestral, que muitas vezes, no caso da Conceição Evaristo, ela coloca como ficção, mas, na verdade, ela está trazendo a raiz ancestral da realidade dela. Então, ela traz à tona, através do conceito de escrevivência, tudo aquilo que não foi dito, o que tentaram apagar da nossa memória, mas que continua resistindo e continua emergindo, porque a gente tem essa ânsia de existência.
eu faço esse vínculo com o conceito de português da Lélia Gonzalez, que é a forma da gente se colocar na história, colocar na vida através do falar. Então, a importância da oralidade para a gente se colocar também e como a gente carrega nas nossas vivências, nas nossas características, tudo aquilo que nos foi passado, todos os conhecimentos que nós herdamos, e esses conhecimentos, eles não são transmitidos da forma tradicional, como a cultura eurocêntrica vê, que é lá sentadinho na carteira, com papel e caneta na mão. Não, é um conhecimento prático transmitido pela oralidade, pela forma de se inscrever no mundo. A escrevivência não é só escrita, de sentar e escrever uma história. Não, é uma forma de se colocar no mundo de forma altiva, de se colocar a partir das suas subjetividades e entender que o lugar de onde você veio é potência. E o português, ele traz essa força de potência, que as pessoas não precisam se esconder ou abaixar a cabeça, ou você está falando errado, ou você está errado. Não, você traz uma força de resistência de se colocar, de se adaptar. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, mas eu gostaria de finalizar com uma citação da Conceição Evaristo, que é outra citação que se coloca muito em atravessamento com a minha vivência, que é a seguinte: menina, o mundo, a vida, tudo está aí. Nossa gente não tem conseguido quase nada. Todos aqueles que morreram sem se realizar, todos os negros escravizados de ontem, os supostamente livres de hoje, libertam-se na vida de cada um de nós, que consegue viver, que consegue se realizar. A sua vida, menina, não pode ser só sua. Muitos vão se libertar, vão se realizar por meio de você. Os gemidos estão sempre presentes. É preciso ter ouvidos, os olhos e o coração aberto. Fecha a citação. Obrigada. Obrigado, Carla. Muito obrigado. A gente ainda tem tempo? Ai, que ótimo, a gente ainda tem tempo, então eu vou abrir para a nossa audiência, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tem um microfonezinho aqui, quem puder me ajudar, por favor. Obrigado, Lá. Bom dia a todas. Eu quero fazer um agradecimento muito especial à mesa. Bom, vocês não me veem, né? Mas me ouvem, então acho que tudo bem. Mesa bonita, muito linda. Para mim é uma alegria enorme mesmo, de verdade, receber vocês nessa mesa híbrida. Meu nome é Yara Frateschi, eu sou professora aqui do Departamento de Filosofia, uma das organizadoras do evento, junto com o grupo de Filosofia Política da Unicamp. E eu queria fazer uma pergunta, assim, a Lélia tem... Assim, quando eu li a Lélia Gonzalez pela primeira vez, a minha cabeça, tipo, ela explodiu. Pau! Fez um, né? Porque uma das coisas que mais me impactou era, a um só tempo, uma profundidade na análise, no diagnóstico, profundo mesmo, profundo no sentido de que vai lá embaixo para entender a hierarquia social no Brasil e fazer, né, construir um diagnóstico e todo um arcabouço teórico a partir daí, né, mas também com uma linguagem que vocês já mencionaram, que fala do lugar de onde veio, né? Enfim, a Lélia não se esconde em nenhum sentido, né? E isso foi muito impactante para mim. Agora, passado o impacto, né, que eu fui poder... Claro, o impacto vem de racismo e sexismo na cultura brasileira. E depois a gente vai atrás, né, do resto todo. E o resto todo também foi muito impactante, né? Sair desse texto e o que me surpreende, assim, para mim, né, o que me interessa do meu lugar, que é da filosofia política,
é o modo pelo qual a Lélia pensa as relações de poder. Então, na verdade, eu queria ouvir um pouco vocês sobre o modo como vocês pensam isso nessa obra. Claro que o referencial, né, que ela explicita é o da psicanálise. A Sueli vai fazer uma investigação das relações de poder pela filosofia, acho que a filosofia, a sua caixa de ferramentas, como ela diz, né, é mais proeminente. A Lélia faz isso com a psicanálise. Contudo, eu acho que elas estão muito afinadas, porque elas estão pensando, na verdade, embora cada uma de um lugar, né, de uma perspectiva científica, intelectual, elas estão pensando a mesma coisa, né? As relações de poder no Brasil. Então, eu queria saber como é que vocês veem isso, como é que vocês as localizam, porque ambas aparecem no cenário, quer dizer, não aparecem, né? Elas estão aparecendo tardiamente no cenário acadêmico e intelectual no Brasil, com uma novidade, a meu ver, né? Uma novidade muito importante, que é uma novidade para a literatura branca, né, mainstream, que sempre pensou esquerda, a opressão pela via do marcador social classe, né? E o que a Sueli e a Lélia estão dizendo desde os anos 80, até antes disso, é que esse marcador social ele é fundamental, mas ele não nos dá, né, uma chave de compreensão das relações de poder e opressão no Brasil, se não vinculado com gênero, né, e raça. Na verdade, a ordem está invertida, raça e depois gênero, né? Então eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, como é que vocês avaliam, né, o impacto ainda não devidamente, a meu ver, né, notado, descoberto, que elas têm ou deveriam ter, na teorização sobre as relações de poder. É isso. Muito obrigada. Meia mesa linda, é isso. É disso que se trata. Se nós não tivermos mais nenhuma pergunta da audiência, eu vou passar para mais alguém? Então, vou fazer na ordem que a gente está seguindo mesmo. Vou passar a palavra para a professora Juliana, depois Sandra e Carla. Quem quiser responder, a professora Yara, né? E se vocês me dão espaço, depois eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a fala da Yara, que eu acho que é importante falar. Enfim, professora, por favor. Eu achei que eu ia ser a última, mas obrigada, Yara, pela sua pergunta. É um prazer estar aqui. Obrigada pela organização. Antes de te responder, eu posso só fazer uma coisinha que eu fiquei pensando com a pergunta da Jéssica, só um arrematezinho, prometo que não vai demorar. Jéssica, para melhorar um pouco aquela resposta que eu te dei, eu pensei no seguinte, da relação entre a questão do negro com o familiar no Freud. Então, assim, se a gente associa o negro à escuridão, aquilo que não se vê, em oposição a essa ideia ocidental do branco, que é o visível, aquilo que está iluminado, né? Se o familiar é para o Freud aquilo que é assustador e terrível, por ser uma lembrança recalcada, esquecida, familiar mais bloqueada, eu acho que o que a gente pode pensar na relação entre o negro e o familiar é aquilo que assusta, né, é a saída do negro desse lugar recalcado, ou seja, da colônia, lugar de subserviência, para quando ele atravessa esse lugar não demarcado por esse significante na nossa formação histórica. Isso tem a ver com o que eu vou responder para a Yara. Eu acho que quando, pegando essa questão do poder, das relações de poder, eu acho que isso fica muito claro quando a Lélia pega a referência da Eliette Safiotti no texto dela, e quando ela vai fazer a crítica ao Caio Prado Júnior e ao Gilberto Freire. E aí, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que o que faz a cadeia e as relações de poder se, digamos assim, desabarem no Brasil, porque o que é a relação de poder brasileira? É que os brancos estão numa posição dominante e os negros, em geral, estão numa posição de dominado, de subserviência, de subalternização. O que transtorna essa cadeia é ver quando o negro sai do seu lugar demarcado socialmente pela nossa formação colonial e passa a instaurar, passa a pertencer num outro lugar.
que enquanto a mulher negra é empregada doméstica, tá tudo bem. Enquanto ela é a babá, tá tudo bem. O problema é quando ela sai desse lugar. Aí é que vem esse recalque fundamental colonial e a cadeia simbólica do Brasil não se sustenta mais. E ela desenvolve muito bem isso no livro dela, O Lugar de Negro, que ela escreve ali com Carlos Razelbach. Então, assim, eu acho que eu vejo as relações de poder pela ótica da Lélia, quando ela monta que essa cadeia dominantes, dominados, ela não está em operação, né? Ela tem um problema aí ela é desarticulada. Então, quando você tem uma mulher negra falando numa mesa, fazendo seu mestrado, fazendo doutorado, ora, aí é que o negro é mais assustador. Tá? Enquanto ele está encarcerado, enquanto ele é o faxineiro, enquanto ele é o entregador, enquanto a mulher é a babá, enquanto ela é a doméstica, a cadeia se sustenta. Mas aí, saiu disso, aí é um problema. Então, eu vejo por essa ótica. Isso tem a ver, por exemplo, com o que eu tinha falado do infamiliar para a Jéssica. Eu acho que o problema é quando o recalque vem para o primeiro plano, né? Quando o recalque retorna. Então, aí é que é verdadeiramente assustador, né? Verdadeiramente terrível. E aí toda a angústia dessa fantasia neurótica começa a ser disparada. Então, bom, agora o negro não é mais não é mais obediente. Agora ele está falando do mesmo lugar que eu. E é isso que assusta. É isso. Tá? Eu não sei se foi uma boa resposta. Bom, eu acho que dando continuidade no que a Juliana estava falando, né, sobre essa questão de quando a cadeia dominante se desarticula, mas eu acho interessante também que a Gonzalez, ela traz que mesmo quando essa cadeia é desarticulada, as marcações, né, de raça, de gênero e também de classe, elas ainda permanecem. Então, por exemplo, tem um momento do racismo e sexismo na cultura brasileira, que aí a Gonzalez vai falar, né, de como as pessoas, por exemplo, enxergam uma pessoa preta, né, com um homem médico preto, tinha feições brancas ou alguma coisa assim, mas de como que, mesmo em lugares em que a gente sai desse lugar de ser dominado, a gente sai desse lugar de inferiorização que a sociedade nos coloca, ainda assim o marcador raça, o marcador gênero, ele permanece indicando, não, essa pessoa não era para estar aí, e aí isso causa esse espantamento também, como a Juliana estava falando. E aí, sobre essa questão, né, das relações de poder, na Gonzalez, pelo menos eu percebo que ela traz essa interseccionalidade, ainda que não tenha sido ela que tenha cunhado o termo, mas a gente já vê a Gonzalez aí trabalhando já essa articulação entre raça, gênero e classe, e aí chega a ser, não sei se curioso é o termo certo, por que só isso está chegando agora como, meu Deus, e como assim, né? Porque a Gonzalez já falava isso há muito tempo, Sueli já fala isso há muito tempo, e só agora que a gente está ouvindo elas, né? Só agora que a gente está, ou pelo menos está começando a tentar entender isso, né? Então, muitas questões que permanecem até hoje, e aí são consequências também do racismo, Gonzalez já estava falando há muito tempo atrás, e essas questões parecem permanecer iguais, né? Porém, eu tenho a impressão de que são, na verdade, formas de violência, de marcações violentas que permanecem, só mudaram as formas como acontecem, mas elas são as mesmas, e a Gonzalez já estava falando isso há muito tempo. Só que só agora que a gente está dando ouvido para ela, para a Sueli e outros autores e autores negros, né? O próprio fato da Sueli ter conseguido publicar só agora a tese dela diz muito, né? Já diz muito sobre a sociedade em que a gente está. Então, eu acho que esse atraso também que a gente tem em estudar autoras e autores negros dentro da filosofia e outras áreas diz muito também. Porque a Gonzalez, ela é muito conhecida, por exemplo, nas ciências sociais, sociologia, eu percebo isso. E aí na filosofia, agora que a gente está tentando olhar para elas, olhar para a Sueli também e outros autores. Então,
esses atrasos, né, essa demora em perceber essa contribuição importante dessas autoras e autores negros para discutir não só o racismo no Brasil, mas outras questões também, diz muito sobre a forma como essas relações de poder funcionam aqui no Brasil, né? Então, eu vejo dessa maneira, eu acho que é basicamente isso, assim, né, de entender que, eu acho que na Gonzalez, seja da perspectiva psicanalítica ou até em outros textos ali de orientação política, ela está tratando de problemas que hoje a gente lê e a gente fala, a Gonzalez está aqui, ela está vendo o Brasil hoje, né, mas ela já estava tratando disso e agora que a gente está olhando para essas questões, né, e é claro que é importante a gente olhar para essas questões e refletir sobre elas, mas por que só agora, né? Por que não ter começado antes, né? Se ela já estava falando isso lá, que era um momento em que era tabu discutir sobre racismo, agora em que a gente está em um momento em que parece que as pessoas não toleram, ou ao menos tem se falado muito isso, né, de não se tolerar mais o racismo ou outras formas de preconceito, por que só agora, né, que a gente está tratando delas? Por que só agora a gente está usando as reflexões dela para tratar sobre esses assuntos? Mas é isso, espero que tenha conseguido te responder. Carla, você gostaria de fazer algum comentário sobre a questão da Yara? Sim, por favor. Primeiramente, Yara, eu não te vi, mas só de saber que você está me vendo, eu fico tão feliz, porque atualmente eu estou mergulhada nos seus textos, porque a minha pesquisa de mestrado é em Sueli Carneiro. No meu trabalho de conclusão de curso, eu falei de todas essas autoras, aí meu orientador pegou e falou, você tem que escolher uma para o mestrado, que foi, assim, uma questão que eu demorei um tempo para conseguir escolher uma, porque elas são maravilhosas. E eu escolhi Sueli Carneiro. E para tentar responder a sua pergunta, eu acredito, assim, na minha inocência, que por que só agora está emergindo a filosofia mesmo da Lélia, da Sueli, é porque só agora nós estamos conseguindo ocupar o espaço. Verdadeiramente estarmos presentes no espaço. Sueli Carneiro foi a única da sua turma. Lélia Gonzalez também estava sozinha, sabe? Não sozinha, ela assim, organizou muitos coletivos, mas simbolicamente dentro da academia foram mulheres pioneiras que estavam lutando contra o sistema opressor. E esse sistema usou do apagamento como arma. Apagou a obra de Carolina Maria de Jesus, tentou apagar a obra de Lélia, de Sueli, e a gente, enquanto potência, resistência, pessoas negras, tem que estar sempre buscando a memória delas e trazendo à tona. E agora, como somos uma maioria na universidade, comparado ao que era um tempo atrás, isso deixa mais vivo as nossas necessidades de representação, as nossas necessidades de identificação. Então, assim, essa relação de poder, de tentar fazer um discurso dominante prevalecer, ela sempre existiu, e a Lélia estava lá nos anos 80 falando, e a Sueli também está na luta desde sempre, e o fato de ter mais gente presente, trazendo à tona, fazendo pesquisas, trazendo o nome dessas autoras para os eventos, para os artigos publicados, isso faz toda a diferença. A Lélia, ela trouxe, assim, foi a primeira autora, pelo menos que eu vi, que trouxe o mito da democracia racial de uma forma totalmente compreensível academicamente e popularmente falando. E ela trouxe a interseccionalidade antes mesmo do termo ser cunhado, a necessidade de olhar esses atravessamentos de raça, classe e gênero. Então, assim, eu fico muito feliz de poder pesquisar essas autoras. O meu orientador, ele tem 30 anos orientando, e ele me falou uma coisa, assim, que mexeu muito comigo, que foi, em 30 anos orientando vários trabalhos, é a primeira vez que ele está vendo uma filosofia brasileira autêntica. Porque ele já orientou outras pessoas que pesquisaram autores brasileiros, mas sempre autores brasileiros que recorriam a autores do norte-americano ou europeu para respaldar o seu conhecimento. E a Lélia e a Sueli, elas refutam de uma forma que afronta o poder, mas usando da mesma arma que eles. Elas usam as mesmas ferramentas para fazer algo original, para falar, ó, não é vocês que vão ditar como a gente
produzir o conhecimento aqui. A gente vai produzir o conhecimento de acordo com a nossa realidade. Tá picando pra gente, cara. Falando Oi. Eu acho que ela... Carla? Tá ouvindo a gente? Acho que congelou novamente, né? Para mim congelou. Bom... Ai, queria tanto falar uma coisa para ela. Você nos ouve? Acho que não, né? Acho que não. Vamos esperar um minutinho para ver se ela volta. Dá tempo de eu fazer uma consideração rapidinha? Claro. Rapidinho. Rapidinho, porque a gente já está em cima da hora. Não, é bem rápida mesmo, Yara, porque eu acho que a sua questão é extremamente importante, né? E eu estou bastante convencida de que as mulheres negras, sobretudo, no Brasil, elas fez uma coisa que é muito legal nessa questão da disputa pelo poder. Elas entenderam que tudo é disputa por poder. Tudo. Não à toa, quando a Lélia Gonzalez diz assim, olha, das análises políticas, sociológicas e econômicas, a gente fez legal, falta um resto ainda, que ela vai tratar na psicanálise. Por quê? Porque ela vai colocar todas as ferramentas que a gente tem e que pode ser expressa de algum modo como uma forma de disputa de poder. Então, a psicanálise ela traz para dentro da política, a escrita, né, pelo português, ela traz para dentro da política. Então, e eu acho que todas as escritoras negras brasileiras fazem isso. Elas entendem que todos os nossos espaços são disputas de poderes. Então, e a gente precisa se colocar nesse lugar. Eu acho que isso que é o grande lance dessas autoras, e por isso eles se dão juntos também, essas partes se dão juntas, né? Não dá para pensar psicanálise sem pensar política, porque para Lélia Gonzalez a psicanálise é política. Desculpa, é política. Não dá para pensar economia sem pensar linguagem, entende? Então, tudo isso se atravessam de forma bastante íntima e que garante um maior exponencial para a luta, né, das mulheres negras. Era mais ou menos isso, mas a gente conversa mais sobre isso depois. Gente, eu acho que a Carla não voltou, né? Carla... Acho que ela caiu, né? Infelizmente, a gente não vai ter tempo de esperar a Carla, que a gente está bem em cima da hora. Eu gostaria muito de agradecer, Sandra, Ju, de estar aqui de novo com você debatendo. A gente precisa marcar mais encontros. E, enfim, agradecer a audiência também pela participação. Foi um prazer estar com vocês debatendo sobre Lélia Gonzalez. E a gente volta daqui 15 minutos para a nossa próxima mesa. Muito obrigada.